Olá, pessoal, boa tarde. Estou aqui com o Rodrigo Prado, ele que tem graduação em Ciências Biológicas, mestrado em Ciências e Biotecnologia pela Universidade Federal Fluminense e doutorado em Biologia Molecular e Celular, no caso ainda em andamento, pela Fundação Oswaldo Cruz. Boa tarde, Rodrigo, tudo bem? Boa tarde, Thalisson. Tudo bom? Boa Tudo tarde, sim. pessoal. Ok. Então, Rodrigo, como que é a sua rotina no laboratório? Olha, então, vai ser um pouco engraçado que eu vou responder, mas minha rotina no laboratório, ela começa primeiramente em casa, planejando o que eu vou fazer ao longo do mês. Então, eu planejo as minhas semanas, o que geralmente envolve todos os passos da minha pesquisa, desde, desde preparações de reagentes e dos organismos que eu utilizo até o experimento em si. E no laboratório, para botar em execução tudo o que eu planejo, eu primeiramente começo com a manutenção dos meus organismos. Eu trabalho com fungos e ao longo da semana eu vou preparando soluções, reagentes, eu fico a par da colônia de mosquitos, de larvas de mosquitos que a gente tem no laboratório. Então, isso tudo está associado à minha rotina, que, consequentemente, está associado ao meu projeto. Sim, e qual é o seu projeto atual? Então, seguindo a continuidade do meu tema de mestrado em Ciências e Biotecnologia, que eu completei em 2018, meu atual projeto de doutorado, ele aborda a investigação de aspectos de moléculas do sistema imunológico do mosquito da dengue, de larvas do mosquito da dengue, e do sistema digestório, aspectos enzimáticos do sistema digestório, dessas larvas quando expostas a um fungo que é muito utilizado tanto na agricultura quanto em pesquisas de base, que é o fungo Metarhizium bruneum. Ele é patogênico para insetos, ele provoca desequilíbrios no organismo dos insetos. E, basicamente, meu projeto ele trabalha com duas formas desse fungo, que, como não sei se todos sabem, mas fungos são micro-organismos com considerada complexidade, e muitos fungos eles possuem mais que uma forma. Fungos podem ser filamentosos, leveduriformes. E eu pego essas duas formas desse fungo, propágulos oriundos desses filamentos são conídeos e propágulos leveduriformes, para ver alguma diferença no organismo, na larva, com o intuito de observar essas diferenças e aplicar para futuros controles. Sim, entendi. E com esse seu projeto atual, quais são as contribuições que você espera, né, trazer? Olha, as principais contribuições que eu quero trazer para a literatura são respostas a respeito dessa interação. Por mais que, por mais que eu gostaria, por mais que eu gostasse muito de desenvolver um futuro bioinseticida sustentável, amigável ao meio ambiente, esse meu projeto ele só responde perguntas básicas da interação patógeno-hospedeiro desse meu fungo com a larva do mosquito da dengue. Uhum, entendi. Agora, mudando assim um pouco de assunto, geralmente quando a gente é criança, a gente sempre tem na mente que a gente quer ser, né? E muitas das vezes nesse percurso a gente muda de opinião. Eu queria saber se você desde criança sempre pensou em seguir essa carreira em específico ou se você mudou de opinião durante o tempo. Olha, jogando aberto aqui. Desde pequenininho eu gostava de inseto. Eu nunca tive medo de pegar na mão, botar os bichos andando sobre meu corpo. O pessoal vai achar esquisito que escutar essa apresentação. Mas deixar o bicho passeando e observar as interações que ele tinha comigo. Por exemplo, um gafanhoto usando as antenas para calcular o pulo
que ele vai dar da distância do meu dedo ao outro. Então, isso sempre me intrigou. Eu sempre gostei muito também de observar os animais em diferentes habitats, seja em terra, seja em ambientes de praia. Isso sempre foi uma coisa minha. Aí, na graduação... Não, antes da graduação, vou falar com mais calma. Antes da graduação, eu não pensava muito em ser biologia, porque o pessoal falava que não dava dinheiro. Aí, pô, então o que dá dinheiro? Aqui no Brasil, o que dá dinheiro é ser médico, é fazer direito e passar num concurso top, que pague 20 conto por mês, e engenheiro para ser absorvido em alguma indústria. A realidade do Brasil ainda é essa mentalidade colonial, não é um país voltado para a ciência. Então, pensando nisso, eu falei, pô, vou ser médico, né? Mas ao longo da minha juventude, eu fui descobrindo que eu não tinha essa aptidão para ser médico. Por quê? Eu não tinha frieza para lidar com coisas que aconteceram na minha vida, que um médico necessita. E, sinceramente, eu não sou bom em lidar com pessoas. Aí eu pensei, cara, eu sempre tive uma paixão enorme por animais, por insetos, muito por insetos. Sempre gostei de insetos. Então, a única carreira que me esperava era biologia, a não ser que exista um médico veterinário que cuide de insetos, mas eu não conheço. Aí eu me inscrevi no vestibular em 2011, prestei para as faculdades e entrei na UF, e concluí minha graduação. No início da minha graduação, por mais que eu gostasse de insetos, eu vi estudando outras coisas. Eu também descobri que gosto de eumintos, descobri que gosto de moluscos. Só que na época os laboratórios não aceitaram por conta das experiências que eles demandavam na época, procurando alunos mais graduados, mais experientes na faculdade. Então eu comecei num laboratório de taxonomia de moscas, do professor Zé Mário, não sei se a galera da área conhece. Ele trabalha com sarcofagídeos, califorídeos, ele tem contato no Museu Nacional. Só que por conta da minha vida na época, eu não dei continuidade nesse laboratório, até que eu fui para um de biologia de insetos, que foi aí que eu fiz a minha graduação, fiz meu mestrado e conheci o Fernando, e que desenvolvendo um projeto de doutorado com ele, prestei seleção para o doutorado atual na Fiocruz. Entendi. Você fez assim em relação à dificuldade que o Brasil ainda tem, né? A gente nota que no Brasil ainda falta esse investimento, né, na área da ciência, muito grande. No caso, com isso tudo, o que que você enxerga como a maior dificuldade de seguir essa carreira aqui no Brasil? Olha, a meu ver, a maior dificuldade é a instabilidade com que um profissional tem nessa carreira. Porque, realmente, o pessoal atualmente, as autoridades, eles não ligam para perguntas, eles querem respostas e soluções. Então, eles querem produção, uma coisa mais voltada para o mercado. O que, na sua grande parte, não é a biologia. Por mais que exista biotecnologia, estudos voltados para sistemas biológicos buscando um, uma inovação em diversas áreas, um grande corpo da biologia é voltado para perguntas básicas, para pesquisas básicas. E acho que o que falta muito é investimento financeiro e uma valorização para os profissionais dessa área. Sim, entendi. E apesar disso tudo, né, apesar dessa dificuldade, para você continuar seguindo o seu sonho, você tem uma certa paixão pelo que você faz, né? E eu queria saber qual é a sua maior motivação, no caso, para você seguir, apesar dessas dificuldades todas. Olha, minha maior motivação é são as pequenas vitórias que eu observo no meu projeto. Então, experimentos que dão certo, que condizem com o que eu quero responder, o meu próprio contato com os meus organismos, eles me dão aquela paixão, sabe? E acreditar num futuro onde um governo vá valorizar as pesquisas. Por mais que, agora falando um pouco fora do tópico, por mais que a pandemia tenha ceifado muitas vidas,
Nessa temporada, ela mostrou quão importante é a pesquisa e quão importante são as ciências biológicas, as ciências químicas. Então, é algo imprescindível para o nosso desenvolvimento como população, como sociedade. Entendi. Você fez um comentário agora sobre essas pequenas vitórias que você observa durante os seus estudos e etc. Eu queria também agora tirar uma dúvida, assim, em que momento que você percebeu, que momento que percebeu não, você se sentiu mais realizado com o que você faz? Olha, quando eu ouvi essa pergunta, eu fiquei um pouco indeciso no que responder. Mas o que eu observo como fator principal para isso foi minha transição do mestrado para o doutorado. Porque de onde eu vim não tinha estrutura para eu querer botar algumas ideias em prática. Então isso me minava muito por dentro. Isso me consome. Não ter a estrutura para fazer algo grande, sabe? E indo para a Fiocruz, para um doutorado, para pessoas bem técnicas, especializadas, que me ajudam nas minhas tarefas, que me ajudam nos meus experimentos, observando a tecnologia que a Fiocruz tem, isso me inspira muito até hoje. Sim, entendi. Basicamente, Uhum. E qual seria, assim, um conselho que você daria para quem está querendo começar agora ou para quem até tem um sonho como você tem ainda, mas se sente meio desmotivado? Que conselho você daria? olha, principalmente se você percebe um dom, percebe uma, uma habilidade para aquilo, eu apostaria na esperança, sabe? Porque por mais que tenhamos essa mazela como país, como sociedade, ainda tem espaços para a gente. Ainda somos absorvidos de alguma forma pelos laboratórios, pelas instituições, e de certa forma todos nós somos gratificados em eventos, em reuniões. Então, contribuímos sempre para o conhecimento, para a construção do conhecimento. Então, o que eu diria para estimular o pessoal não percam a esperança e façam parte da construção futura desse conhecimento, que é o que a gente precisa. Nosso país carece muita educação, carece muita estrutura para a construção de novos conhecimentos, e a galera nova que está chegando é o tijolo que vai construir esse futuro monumento de novos conhecimentos, acreditando eu ser a par de países desenvolvidos com estrutura. Eu acho que o Brasil tem esse potencial, sabe? Sim. Então, Rodrigo, para finalizar a nossa entrevista, né? Primeiramente, agradecer, né, Eu que por agradeço. esse bate-papo, né, que a gente teve. E vou deixar esse espaço aqui aberto para você fazer algum agradecimento, tá? Pode ficar à vontade. Obrigado. Primeiramente, eu queria agradecer aos meus pais, porque sem eles, sem a estrutura que eles dão, sem o suporte que eles dão, tanto emocional quanto material, eu não seria capaz de dar continuidade aos meus estudos, porque isso também é um problema estrutural do Brasil. Atualmente, por conta da demanda financeira, do alto custo de vida em diversos estados, o trabalho é muito exigido em várias classes da população. Então, acaba sendo um desestímulo para o aluno que gosta das ciências se inserir nesse meio. Então, por mais que seja difícil, é uma realidade infeliz. Então, eu queria agradecer aos meus pais por isso, e eu queria agradecer muitíssimo ao meu antigo orientador, professor Cícero, da Universidade Federal Fluminense, e aos meus atuais orientadores,
doutora Daniele Castro e doutor Fernando Gento, por terem me aceitado nesse laboratório maravilhoso, nessa comunidade maravilhosa que é o Lab Física. Tá bom. Obrigado, Rodrigo, e até a próxima. Até a próxima, Thaleson.